gestão eficaz, a inter-relação entre os setores, recursos humanos, finanças, fiscal, tributário, marketing, comunicação, operação, é tudo uma questão de processos, conceitos. Para falar de processos, a Francisca também tem um recado. Veja que interessante o que o Rodízio da Pizza lá de BH conseguiu colocar em prática em processos. Vamos ver. Francisca, por favor, fala com a gente. Em 2012, nós obtivemos a certificação da ISO 9001-2008. Com esta certificação, veio estruturar ainda mais a nossa empresa. Com o acompanhamento de consultores, que estão sempre trazendo inovações para nós, fez com que nós estivéssemos aprimorando mais ainda o nosso sistema, a nossa empresa, aperfeiçoando detalhes que antes a gente deixava para depois, hoje a gente coloca em prática no mesmo dia. E isso também, gente, fez com que a gente desse um passo a mais, a gente conquistar o mercado a mais. Nós estamos um passo a mais na frente do nosso concorrente. Porque os concorrentes vieram? Porque quando nós iniciamos esse sistema de rodízio de pizza em festa, nós não tínhamos ideia de ninguém. Nós que criamos todos os sistemas, nós que criamos todos os processos, tivemos que fazer todos os cálculos de quantidade, de produto, poderia ser levado para o evento, produto que é mais perecível, que é menos perecível. Tudo foi criado diante da nossa busca, diante do dia a dia, da nossa prática. Então nós não tivemos como recorrer a alguma outra coisa, porque já não existia esse sistema de festas com pizza a domicílio. E hoje nós temos muito orgulho de tudo isso, de saber como tudo começou. E o mais bacana ainda é que nós sabemos que nossa ideia, nossa proposta nós somos referência para tantos outros concorrentes que estão surgindo no mercado. E outros empreendedores, digamos assim, vêm, vê, ouve, aprende e leva, para tantos outros lugares também. ISO 9001 num rodízio de pizza. Isso é fantástico. Mas agora vamos fazer aí então uma relação e quem sabe, vamos buscar aqui com as nossas convidadas soluções para os diversos setores de uma pizzaria. Recursos humanos, finanças, fiscal, tributário, marketing, psicólogo, tudo. Operação, custo, preço, administrativo em geral. Adriana, como que a didática, como que você enxerga essa forma de inter-relação entre os setores e algumas soluções, entre aspas, para os negócios? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o mais importante é você saber onde está o problema, Fazer um diagnóstico da situação, entender quais são as tuas prioridades. Se está no lado financeiro, se está no lado operacional ou até no lado de relacionamento com o cliente, marketing, enfim. A palavra de ordem aí não é mais planejamento, é controle. Controle. Então, eu acho que a partir do momento que você tem controle sobre o seu negócio, controle sobre o seu fluxo financeiro, controle sobre a sua operação, mercadoria, para onde vai, o volume de desperdício, de perda, a forma como ela é tratada na sua operação e, por fim, essa questão do relacionamento com o cliente, como é que ele te retorna, como é que você pode fidelizá-lo. Então, controle é uma palavrinha também mágica, A gente não faz mágica, mas a gente tem como tentar chegar na informação. O que eu acredito é que todo resultado ele é fruto de muito trabalho. Então, que você não vai conseguir lucratividade e alta rentabilidade se você não souber quantos gramas de mussarela vai na sua pizza, se você não souber quanto tempo de fermentação você tem na sua massa e qual é o giro de vinho que você tem na casa. Com certeza. Volume de embalagens que você perde no final de uma operação, que montaram errado, consumo de guardanapo, ninguém mede. Então, quanto maior a unidade de medida, quanto maior a proximidade que você tiver do seu processo,
é melhor. Então, fiquei até curiosa com essa questão da Francisca em relação ao ISO 9000, porque não é um processo comum no setor de alimentação. Eu não atuo só na área de pizzarias, mas a gente não vê isso como um procedimento tão regulamentado, tão não restrito no sentido de abordagem, né? Mas de você ter um processo para cada uma das etapas. Inventário de mercadoria, né? Essa parte de mapeamento de venda, entender realmente aquilo que você precisa atacar. Homologar não dá para homologação de fornecedores, de produto. Não dá para sair atirando para tudo quanto é lado, né? Eu vejo as pessoas às vezes desesperadas por resultado e sai fazendo campanha de marketing, fazendo promoção, evento, e não sabe nem se está ganhando dinheiro com aquilo. Então, cuidado, né? Está perdendo dinheiro com isso. Eu faço um double shop, eu faço uma pizza em dobro, uma promoção de happy hour e estou pagando para trabalhar. Então, eu acho que nesse sentido, a solução está em manter o controle, em manter a informação e saber exatamente aonde que você está ganhando e perdendo para conseguir corrigir. Senão, por que eu posso fazer 50%, 40%, 30% e 20%? Por que eu chego nesse número? Só chego nesse número se eu tiver controle do meu negócio, se eu tiver controle do meu custo. Eu tenho um exemplo de um colega nosso que tem pizzaria que ele fez uma avaliação do custo para lavar os guardanapos, que era guardanapo de pano, tecido, mandava lavar os guardanapos, e depois ele fez um custo de quanto ficaria comprando guardanapo de papel personalizado, que é ecologicamente correto, melhor, e treinou muito a equipe para que colocasse o número adequado de guardanapo para cada pessoa. Você fala que é mão de vaca, não sei o quê. Não, é controle. É controle. Eu vejo ainda com essa situação, pegando uma carona, né? Questão da água que a gente está sofrendo, não só em São Paulo, mas principalmente aqui em São Paulo, das pessoas perguntarem, pô, o que é mais barato, né? Eu lavar isso, as louças na mão, eu investir numa máquina, né, para quem tem salão, isso tudo você precisa medir. Né? O controle vem da medição. Então, se eu não tenho a medição de quantos guardanapos eu preciso por cliente, pode ser guardanapo, canudo, jogo americano, eu nunca vou saber tomar a decisão. Né? E a gestão ela está justamente nessa questão. Como é que eu tomo a decisão? É melhor guardanapo personalizado ou guardanapo de pano? E tem a história da expectativa do cliente. Né? Se você tem uma tradição de guardanapo de pano, de repente você trocar o teu guardanapo, você rompe uma outra fração. Você tem o controle, você sabe até que aquilo seria mais barato para você, mas o teu você não pode mexer porque o teu cliente tem aquele vínculo, tem aquela expectativa. Ele está habituado com aquele serviço. Ele está habituado, né? Então dá pra nada pior do que você mudar um copo, mudar uma toalha de mesa, de repente está comendo em cima da mesa, não vejo nada contra, mas se você vem na tradição da toalha, do guardanapo, e depois tira, porque eu vi que o meu controle, isso sobe o meu custo, alto lá. Quais são as alternativas que eu tenho para baixar custo sem comprometer a expectativa do meu cliente, é que é sempre o meu nicho de grande, mercado. Né, desafio, é você saber realmente ponderar. Ponderar as coisas. Você está falando de controle, é exatamente isso. Né? Se a gente tem uma empresa organizada, literalmente, quando nós passamos de geração para geração, eu vim de uma época com meu pai que ele fazia contabilidade no caderninho dele. Né? E funcionava. Funcionava super bem, porque ele conseguia fazer aquele controle, e ele era o cara que acordava cedo, ia fazer as compras e cuidava dos funcionários. Hoje a gente não consegue mais. Então, nessa transição, se nós, filhos, né, dessa geração nova que assumiu a casa, não tivéssemos tido o cuidado e a percepção que tínhamos que profissionalizar a casa, nós tínhamos morrido na praia. Literalmente. Então, assim, de uns 15 anos para cá, mais ou menos, que a gente devagarzinho veio modificando as coisas. E mais de 7 anos para cá, mais ou menos, que a gente literalmente profissionalizou os setores para conseguir falar, bom, hoje eu sei onde eu estou pisando. E saber onde é o teu ponto fraco, né? Exatamente, se é no relacionamento, se é no financeiro ou na operação. Partes debilitadas, onde eu estou ganhando mais. Você começou também com um caderninho, né? Era na roça, né? Eu acredito, porque começamos muito pequeno, sem muita pretensão. E à medida que a gente vai crescendo e que os próprios clientes passam a exigir mais da gente, porque quanto mais a gente faz, mais exigente o nosso cliente fica. E a gente vai sentindo a necessidade de se profissionalizar.
né? Então, hoje eu tenho uma empresa muito mais organizada. Organização, eu acho que é a palavra de ordem, né? Usando as palavras da minha colega Adriana. Então, a gente tem que ter muita organização para poder entender o que está acontecendo na nossa empresa, fazer os diagnósticos, fazer as análises que são necessárias para a gente errar cada vez menos, né? Para correr menos riscos, né? Senão não sobrevive. Você tem duas opções: ou você não sobrevive no mercado, do jeito que ele está competitivo, agressivo e massacrante, ou você literalmente não sai daquele ponto. Você abre aquela casinha minúscula e você vai passar a tua vida fazendo pizza, entregando, fazendo a sua contabilidade. Você pode até conseguir sobreviver daquela forma, mas você sobrevive, você não consegue dar um passo além. Né? Se você não tem essa organização, todo esse controle do o que é a minha empresa, quem é a minha empresa, o que ela está me dando e o que ela está me tirando. Então, eu preciso saber onde eu estou pisando para conseguir equilibrar. Literalmente, 1 mais 1 é 2, né? Não pode ser 2,5, tem que ser 2. Então, é essa briga, que é aquela coisa maluca do dia a dia que a gente precisa... eu vejo muito hoje na consultoria, né? Assim, eles enxergam a consultoria como uma tábua de salvação, né? E, na verdade, tem uma um erro monstruoso, tem uma né? piadinha muito sem graça que diz que você contrata uma consultoria para ouvir aquilo que você já sabe, só que você não assume, né? E é exatamente esse o nosso papel. Você não está enxergando, né? Essa sua dificuldade e tal. Eu enxergo, mas é difícil tratar dela, né? Então vamos estabelecer prioridade. Identifica os teus problemas, faz um diagnóstico, estabelece, olha, para eu melhorar a venda, para eu melhorar meu controle de custo, para eu melhorar o relacionamento com a minha equipe, né? Senta, discute. Não sai por aí atirando para tudo quanto é lado. Eu não quero deixar de vender o meu serviço, óbvio, né? Mas eu brinco, e brinquei antes do momento aqui, que se depender, né, dessa falta de confiança que existem em alguns empresários, enfim, que precisam de uma pessoa de fora para mostrar e apontar os erros, eu tenho emprego aí pelos próximos 20 anos. Mas tenho certeza que muitos, né, já se encontraram, já procuraram um auxílio, e auxílio de um curso, de um livro, de um artigo, de um programa como esse, que a gente está aqui para ajudar mesmo. Mas você falou uma coisa super interessante. Eu digo que no meu caso, né, da Esperança especificamente, foi literalmente o cortar do cordão umbilical. Como foi difícil, nossa, como a mudança ela é dolorida, né? Quando você precisa fazer uma mudança radical, ela dói, porque você fala, nossa, vai fugir do meu controle, das minhas mãos, o que meu pai me ensinou, que a conta tinha que estar na minha mão, que o dinheiro é o que contava. Foi uma ruptura, né? É uma ruptura, e assim, você precisa fazer isso, porque se você não faz, você não consegue. Aí é aquela coisa da confiança um pouco mais nas pessoas, no ser humano, poder acreditar realmente que isso vai dar certo e conseguir delegar funções. Nos nossos casos aqui, que eu vou entrar em outra coisa, todos aqui, nós somos mães, né? Então, como é difícil você conciliar ser mãe, ser empresária, e se você não delega, você não consegue. Como é que você faz? E aqui é Mulher Maravilha. Eu acho que hoje uma das palavras em pizzaria, que todo mundo sabe que eu também sou empresário de pizzaria, mas eu acho que hoje delegar para um dono de pizzaria, acho que a palavra, se tem uma palavra de ordem para um dono de pizzaria é esse. Deveria ser, né? Deveria ser. Deveria porque ser. A gente trabalha, como vocês já comentaram aí, com um processo artesanal. Então, assim, uma pizza sai diferente da outra. Se alguém descuida num forno, que seja ele contínuo ou a lenha, o que for, por alguns segundos, aquela pizza vai sair diferente. Se na hora de manipular, se na hora de conservar ou até na hora de comprar um produto, ele dá uma diferença no final, na hora de entregar ou na hora de atender. Então, assim, todo o processo, toda a cadeia, né, produtiva nossa, vamos dizer assim, ela é muito artesanal. Ela depende muito daquele ser humano que está por trás do telefone ou da pá, de onde for. Então, assim, delegar nada mais o que não é nada simples, é fazer com que aquela pessoa faça do mesmo jeito que você faria se você estivesse fazendo. Ou que é mesmo que ela até faça diferente. Mas eu que acho. chegue no mesmo resultado Eu não que me você. percebi. Né? Que faça da maneira que eu falo assim, da maneira que busque o mesmo resultado. da importância que você faz, né? Isso. Então que ela faça disso. E hoje é a coisa mais Mas difícil. essa habilidade, Carlos, ela tem que ser desenvolvida, porque o ato de delegar
envolve autoconfiança e confiança no próximo. Também. Então eu preciso ter certeza de que eu passei a informação, né, de como eu gostaria que aquela tarefa fosse realizada e que esse colaborador ou a pessoa, seja um gerente, uma pessoa mais capacitada, entenda que ele pode até fazer da maneira dele. Mas que aquele objetivo tem que ser cumprido. E tem um pouco de ciumeira, né? Porque a hora que você perde o controle do caderno, não estou mais na loja o tempo todo. Será que eles estão fazendo como eu faria? Conta, né? Então, autoconfiança. Eu passei a informação. Confiança no próximo. Ele é capaz. E se ele não for capaz, o que eu preciso fazer? Treinar. Capacitá-lo. Ou vão buscar no mercado quem é capaz, porque infelizmente mas de todo às jeito vezes você precisa mudar, né? Você precisa mudar, De qualquer exatamente. forma, Mas você tem que ter alguém. Ao jeito da sua empresa, ao formato que você tem o seu produto. Isso eu não tenho dúvida. O que a gente não pode exatamente é Treinamento, desistir, porque às vezes lidar com o ser humano é muito complicado, né? E nem sempre você acerta numa primeira. Às vezes você monta uma equipe exatamente o que eu ia acreditando falar. que aquela equipe vai dar certo. E não dá. Não. E aí esse desânimo não pode vir, esse desânimo não pode tomar conta e achar que lá tudo está perdido. Não deu certo porque aquela equipe não deu certo, ou aquela pessoa pontualmente não deu certo. E você acreditar que você troca a equipe, que as coisas vão continuar funcionando. É buscar, né, essa coisa de uma boa mão de obra, de pessoas que realmente falam, eu estou vestindo a tua camisa, eu vou lutar com você. E tem pessoas assim no mercado, lógico, tem pessoas eu acho que muito é o seguinte, capacitadas. não querendo ser pessimista, mas toda vez que você vai treinar alguém para delegar, você tem que entender que você vai ter grandes probabilidades de errar. Ou de a pessoa errar e você tem que fazer uma nova tentativa. Mas é a persistência. É uma persistência, é você constante. fazer aquele erro contínuo. E persistência é a busca constante, como muito bem colocado pela Gina. Pelo acerto. Então, não deu certo dessa vez com essa pessoa, com esse perfil, o que está faltando? Aí voltamos para a palavra de controle, né? Eu preciso dar o prazo, dar o tempo, a ferramenta, o jeito de fazer e dar tempo para que aquela pessoa se adapte àquela nova tarefa. Que você já faz isso há 20 anos, você já faz do seu jeito, domina, e você passou de uma semana para outra, quer que a pessoa faça igual. Né? Esse treinamento, essa capacitação são longos. E aí quando vocês falam de controle, de ferramenta, de ciúmes por entregar, poxa, hoje nós temos aí vários softwares. Tem excelente software, inclusive que trabalha em nuvem. Então você, de qualquer lugar, todos estão na nuvem, né? de qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, você acessa todos os controles da sua empresa. Então isso facilita bastante. Nós temos um dos apoiadores do nosso programa, que é o Ecomanda. O Ecomanda, que é um que ele tem um software que, na verdade, foi desenvolvido junto com o dono de pizzaria, onde ele buscou as necessidades do dono de pizzaria, que são bem diferentes das necessidades de um dono de açougue, de farmácia, de qualquer outro comércio. É bem específico. Então, algumas ferramentas que a gente precisa, porque aquele processo nosso é minucioso, né, é todo artesanal, ele consegue ir administrando toda essa parte. Eu queria, eu sei que eu estou falando demais, mas só para completar, eu queria pegar um gancho nessa palavra artesanal, né? O que a gente vende na alimentação é serviço. Né? É a forma de fazer, de atender por meio de pessoas. Então, o processo é artesanal. Eu não vendo uma água industrializada. Eu vendo a água servida num copo limpo, com um guardanapo, com um sorriso, com gentileza. Então, a hora que a gente entra com esse senso, né, com essa percepção de que o que eu estou vendendo não pode ser automatizado, né, a gente esbarra no relacionamento humano. Como que as pessoas percebem o que eu estou fazendo, desde a equipe até o cliente. Né? Então, é isso talvez o fator de maior dificuldade, a gente se relacionar com as pessoas e entender, né, quais são as dificuldades de um garçom, de um chefe de fila, de um pizzaiolo, de um forneiro. De um atendente, de um motoboy. E principalmente para um dono de pizzaria ter conscientização assim, o que ele vende? Mais de 90%, se você falar, o que você vende? Ele falou, vendo pizza. Não. Gente, você não vende pizza. Pizza é um produto da qual você se colocou à disposição de oferecer.
Você isso vende mesmo. serviço, você vende todo um Vende composto. um prazer, um bem-estar, um momento de Tudo, consumo, tudo. conforto, um Praticidade lugar bacana. no caso do Sim. delivery. Quem pega o diferente. carro, vai lá na Pizza da Roça, roda 300 metros na estrada de terra, Está suja. preocupado com a pizza, porque a pizza ele comprava até no supermercado, né? Bons produtos. Agora está preocupado com o O momento texto de é muito consumo, maior, né? com sabe, é meu aniversário, vamos para pizzaria, né? Eu vou comemorar não sei o que, pizzaria, vamos namorar, vamos levar meu filho para comer. São vários momentos diferentes que nos dificulta bastante esse entendimento, porque o garçom tem que se posicionar para cada um desses momentos de uma forma diferente. Com O gerente certeza. também, né? A gente até discute muito isso no escritório, que uma das coisas mais difíceis da gente administrar é a relação do ser humano mesmo, sim. que é dos funcionários, da nossa equipe, quem trabalha com quem, de que forma, lidar com o cliente por telefone, lidar com o fornecedor. É a relação humano-humano mesmo. Como realmente é complicado, tem dias que é muito prazeroso, mas tem dias que é muito desgastante. Porque pessoas que você nem imagina estão lá se batendo, estão batendo a cabeça, estão se pegando em coisas tão pequenas, tem coisas tão maiores para a gente se preocupar, né? E acaba se tornando uma coisa desgastante. Mas aí não pode, né, desanimar, não pode desistir, Não, tem que estar lá que tá persistindo. sempre Desesperar forte. jamais. Desesperar jamais. No Desesperar máximo um jamais. momento de pânico, assim, mas tem que ser certeza. passageiro. E Eu queria Um agradecer fator aqui. interessante, Fala. deixa eu só falar uma, que é o fato é o seguinte, a gente fala de açougue, farmácia, papelaria, tudo que é comércio também, vamos dizer assim. A pizzaria é o comércio, se a gente for fazer uma análise macro aí, é onde ela reúne uma quantidade maior de serviços versus uma quantidade maior de prestadores de serviço também. Porque num faturamento médio aí, de uma empresa pequena, numa farmácia, num açougue, você tem 3, 4, 5 funcionários. Numa pizzaria pequena, você tem 15, às vezes até 20 funcionários. É muita gente, né? Então, o volume de mão de obra, ele é muito alto em relação ao faturamento, né, a venda do comércio. Só falando de números, hoje a gente chama isso de custo primário. Custo primário é mais de 50% do seu negócio, Isso. mercadoria e mão de obra. Isso. Morreu, né? Sim. Aí você tem um sócio governo, né? Que é o teu terceiro maior problema, né? Terceiro maior problema. E aí vem as despesas e tal. Então, se a gente não cuidar do que é primário, que é mão de obra e mercadoria, e fazer a lição de casa, aí Eu não tenho tem uma mais. impressão tem que o mais, dono de pizzaria hoje, ele tem que também ter esse trabalho muito bem feito, de tratar o funcionário. Uma vez que ele tem essa habilidade e essa consciência de tratar bem o funcionário, né, de conseguir administrar o funcionário, ele tem uma probabilidade maior de vencer no negócio. Com certeza. Carlos, eu sei que você tem uma pergunta, mas antes da pergunta, eu queria só agradecer a Adriana aqui, porque não está no script, não está aqui, mas eu vou pegar um gancho. Eu vou pegar um gancho aqui. Quando você falou que as pessoas vão para, especificamente, por exemplo, na Pizza na Roça, que vão lá 300 metros, e tudo que você relacionou à pizza foi só coisas boas. Isso. Prazer, coisa alegria. melhor? Que coisa melhor. Então eu volto a falar para vocês da nossa campanha. A nossa campanha. Interessantíssimo. Interessantíssimo. essa campanha. Eu já dou recebi, todo apoio. eu recebi mensagens já desde o outro programa. Inclusive, a semana passada estávamos num evento e eu fui passando assim, a pessoa virou: "Oi, tudo bem? Oi, tudo que é bom acaba em pizza." Isso. Então essa é a nossa campanha. Bom. Tudo que é bom acaba em pizza. O provérbio, o ditado falava tudo acaba em pizza, mas vamos criar isso. Tudo que é bom acaba em pizza. Vamos para a nossa pergunta, Carlos? O que a gente tem pergunta? Vamos lá. aí? É para as três responderem? Para as três. Para as três responderem. Até para Então, você responder também, não tem problema. Vamos lá. É do Luciano, da Babo Giovanni de Guarulhos. Ele fala o seguinte: temos visto um grande número de pizzarias contratando mulheres para trabalhar em todas as atividades. Ele gostaria de saber se isso é apenas uma onda ou é uma tendência mesmo. Então, ele na verdade tem duas perguntas. Eu já vou falar a segunda também, vocês vão lembrando da primeira. Sendo proprietárias de pizzarias tradicionais, como vocês veem os novos modelos de produtos do tipo bordas diferenciadas, essas bordas vulcão que saíram,
que o Márcio faz no Com Pizza há quase um ano. Borda pãozinho, borda estrela, borda foguete, até mesmo pizzas com coberturas diferentes e exóticas. Então, como vocês veem isso também? Posso falar? Vamos seguir a ordem. Com relação à As mulheres contratação no de negócio. mulheres, né? As mulheres, via de regra, são mais comprometidas, eu penso. Tem outras peculiaridades que não são tão positivas, né? Elas falam mais, muitas vezes brigam mais do que homens, né? Não deixam passar algumas coisas. Mas eu acho eu acho muito interessante. Gosto de mulheres. Tenho mulheres na pizza, no salão, já tive até como entregador. E a outra pergunta Dessa diversificação aquelas de bordas. bordas, as bordas, bordas. né? Então, nós lançamos em Poços de Caldas a borda vulcão e foi um sucesso estrondoso. Eu coloquei no meu Facebook pessoal, todo mundo queria provar, porque as pessoas gostam, principalmente numa cidade pequena, que muitos frequentam a minha pizzaria, toda semana, vão lá 2, 3 vezes por semana, eles são carentes de novidades. Então, foi muito bem aceito, eu acho que é super positivo. Que bom. Sobre as mulheres, eu acho que a gente tem uma história aí das pizzarias de um mundo muito machista, né? Pizzaiolos, forneiros, entregadores, né? Aquela questão muito machista, garçons e tal. E eu vejo uma enxurrada, não só no segmento de pizzarias, mas no segmento de restaurantes e bares em geral, da mão de obra feminina trazendo um pouco de graça. Né? Eu acho que ela tem o estresse, né? Com todo respeito às TPMs, né? Aquela coisa assim de não saber dividir, de não saber segurar um pouco o lado emocional em relação à razão, mas elas dão um ar da graça. Então, na maioria dos serviços, eu acho que elas trazem um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de leveza, né? Mas, de novo, gente, está totalmente vinculado ao seu conceito. Tem uma grande rede em São Paulo que só trabalha com homens no salão, na pizzaria, em tudo. Você não vê uma mulher no atendimento. E você fala, nossa, por quê, né? Porque eles entenderam que aquilo fazia parte do conceito deles. Eu gosto do equilíbrio. Eu acho que nem homens, nem só mulheres, mas um equilíbrio. E tô para ver uma pizzaiola, viu? Tô querendo conhecer uma pizzaiola assim. Duas, você tem? Próximo programa tem que trazer aqui uma pizzaiola e tal. Porque eu acho isso muito bacana e romper essa barreira cultural de que tem função que é só masculina. Né? Há 10 anos atrás tivemos aí uma novela na Globo dizendo, olha, eu posso ser mecânica de automóvel. Posso ser frentista de posto, também pode ser. Posso ser pizzaiola e tal, e não ficar só no mundo do salão. Essa é a minha opinião. Em relação às bordas, estou curiosa para provar todas elas. Assim. Eu sou fanática por pizza, gente. Não sei se eles me convidaram, porque eu adoro pizza. Como pizza toda semana, adoro. Né? Sou cliente da Paula, enfim. Vou ter que ir na Pizza da Roça. Mas assim, eu acho que toda inovação, ela tem um lado muito positivo, que é você brincar com o cliente e sair só daquela coisa assim, do beabá, da tradição, com cuidado, de novo, né? Eu já vi pizza de sushi, gente, vamos embora que sushi em cima da pizza não é a melhor combinação. Mas se você puder brincar com uma borda explosiva, né? Vulcânica, com recheios diferentes, com coberturas diferentes, respeitando só essa combinação, e aí é a essência da gastronomia em qualquer setor, de você respeitar a origem, né, a história e dar o ar da graça e, né, dar o seu toque pessoal, a sua identidade para o negócio. Não sei como é que você vê isso numa pizzaria tão tradicional. Na verdade, eu vou um pouco agora na contramão aí, totalmente na contramão. Porque a minha casa é uma casa estritamente tradicional em todos os sentidos. Então, para vocês terem uma ideia, minha avó foi a pessoa que introduziu a marguerita no Brasil. A marguerita é uma pizza que não se divide na Esperança, em hipótese alguma. Então eu já cheguei a perder cliente por causa disso. Do cara sentar na mesa e falar assim, eu acho um absurdo, eu estou pagando, eu quero comer a meia marguerita. E a gente fala, não, meia marguerita não se divide. Eu posso fazer uma pequena para o senhor de outro sabor, mas a marguerita tem que ser inteira. Eu acho um absurdo. Sinto muito, é uma norma da casa, tem que ser respeitada, é a nossa tradição. A nossa tradição tem que ser respeitada, porque minha avó tinha um dilema, que se dividisse a marguerita, a pessoa não queria comer a verdadeira marguerita.
Então nós nunca dividimos e ponto final, é assim. E então, como nós somos uma casa muito tradicional, a gente sempre trabalhou dentro de uma tradição muito grande da origem da pizza, da história da pizza, que não se faz essas coisas. Isso não significa que eu não respeite quem faça, muito pelo contrário. Eu sempre digo que mercado tem para todo mundo, né? Eu acho que o mercado ele é imenso, ele é monstruoso. Eu acho que tem mercado para todo mundo, sim. Não importa a forma como você vai fazer. Desde que você faça bem feita, você vai ter mercado para aquilo. Ponto. Então eu respeito. Tem gente que fala assim para mim, você não precisa se preocupar porque você é uma marca muito fundamentada em São Paulo, sua casa está sempre lotada. Eu falo, bom, graças a Deus estou sempre lotada, a gente trabalha muito, mas a gente sempre respeita o nosso concorrente, assim, acima de tudo. Eu sempre respeito o que está acontecendo no mercado, a gente vai buscar informação. E eu admiro muito tudo que meu concorrente faz, né? Desde que, obviamente, ele tem aquele resultado bacana, a gente olha com bons olhos, admira, enfim, nós respeitamos todo mundo. Em relação às mulheres no mercado, eu não tive a mesma sorte dentro da pizzaria, gosto de trabalhar com mulheres, sim, nessa parte da mão de obra direta com o meu cliente. Eu tenho, assim, a minha recepcionista, uma caixa no Bexiga, que dei sorte, elas trabalham muito bem, mas a maioria da minha turma, da minha equipe, são homens. Não tenho nada contra, nada a favor, sendo homem, seja mulher. O que eu quero é pessoas eficientes trabalhando comigo. E tive uma sorte muito grande, que hoje o meu braço direito e esquerdo é uma mulher que trabalha comigo, que me ajudou em todas as mudanças dentro da minha casa e que dá muito certo. Assim, essa mudança foi muito difícil para todo mundo, porque é aquela coisa do rompimento do cordão umbilical. Mas com o nosso trabalho juntos deu muito certo. E é uma pessoa que tem muito pulso, é uma pessoa que tem um gênio muito parecido comigo, que não é fácil, o meu gênio não é fácil. E deu muito certo, assim. Então é uma pessoa que tomou a frente do negócio comigo e fomos embora, remando pela mesma direção. A sua mãe era atuante na pizzaria? A minha mãe não está atuante já há muitos anos. Ela era lá atrás. Não, mas na época do teu pai, quando ele... Ela ajudava muito na cozinha, o meu pai, mas assim, a frente do negócio, que era a própria Esperança, que era a minha avó. A minha avó, que era a mãe do meu pai, que era a pessoa de fibra do negócio, que comandava, que fazia, que decidia, era a Esperança mesmo. Ela era a mão de ferro do negócio, desde o início. Ainda começou com uma mulher. Começou com uma mulher. Firme. Eu não tinha o pulso que ela tinha. Eu tem várias, eu conheço, né, a história de vários vocês, exemplos, conheço muito o irmão dela, o Tito, então, mas a gente não lembra do nome da Esperança ligado a uma mulher. A gente pensa que tem alguma relação com, né, a palavra esperança, né, alguma coisa assim. Esperança é no mas nome é da o minha nome avó da tua avó, isso mesmo. Esperança Taral. Então, mais uma mulher aí para ser homenageada. Ela é uma pessoa de uma baita fibra. Assim, eu acho que a mulher, quando ela realmente quer, que ela tem objetivo, ela literalmente dá nó em pingo d'água, né? Assim. Eu acho que quando ela quer, ela é mais determinação. múltipla, né? As mulheres são mais múltiplas, assim, sem nenhum machismo, né? Nada parecido, mas eu acho que a gente consegue ter uma visão mais macro, né? Ter mais flexibilidade, somos mais versáteis. Mais versáteis, né? consegue Até porque ter daquela nossa origem, né? A gente é mãe, empresária, né? Sou professor, consultor. Então você tem um monte de esposa, atribulações assim, e nos torna mais viáveis. coisas Mas somos exatamente. muito mais movidas pelo emocional, que é um complicômetro, né? Total. Total. Nós temos a TPM que não tem como escapar da história, E né? assim, mesmo Do fora dia a desse dia, período né? tão crítico, tudo a gente leva para o pessoal, né? Os homens Mas são é o muito que eu mais estou querendo dizer, o objetivos. TPM ele é diário, né? Ah, Não é ele só é diário, ele é diário. Porque a gente 360 vai de 8 a dias, 80 assim, né? Dependendo Verdade. da coisa que a gente precisa tomar decisão e ser mãe e estar no escritório, e falar com o funcionário, e falar com o cliente, a gente consegue, mas a gente vai de... Isso talvez exija uma habilidade maior em Exatamente. conduzir mulheres, né? Você pega certeza. três cabeças Também. fortes. Esse é o lado assim. negativo. Então é isso aí, pessoal. Nesse bloco vocês acompanharam os modelos, os negócios, a inter-relação entre os setores e algumas maneiras, algumas ferramentas, alguns modos de driblar ou de ter a sua eficiência no seu negócio. Nós vamos agora para o último intervalo comercial. Em 2 minutinhos voltamos para o último bloco, que tem muita coisa bacana ainda para a gente discutir com as nossas 3 convidadas. Até daqui a pouco.
Uma Coca-Cola tem 123 calorias de energia positiva para você usar em mais atividades felizes. Tipo... ...123 calorias. E se você não quiser isso hoje, beba uma Coca-Cola sem calorias. Leve uma vida equilibrada. Use sua energia positiva. A PMG é uma atacadista de alimentos e bebidas especializada em atender estabelecimentos. Contamos com mais de 150 profissionais de vendas internas e externas. E uma frota de mais de 70 veículos refrigerados. Sempre atualizados, atendemos com profissionalismo, dedicação e eficiência. PMG Atacadista. Nossa meta é sua total satisfação.